Supremo Tribunal Federal mantém anulação das condenações de Lula na Operação Lava Jato. Com a decisão da Corte, ex-presidente se mantém elegível e vira nome forte para 2022. Câmara aprova a medida provisória que prorroga mais de 120 contratos da saúde e educação no país. Brasil acelera a vacinação contra a Covid e se aproxima da marca de 34 milhões de doses aplicadas. Reforço na campanha. Fiocruz entrega mais 5 milhões de doses de vacinas. Setor de serviços avança em fevereiro e supera pela primeira vez nível pré-pandemia. Oitavo em ranking mundial. França ultrapassa o número de 100 mil mortes por coronavírus. E você vai conhecer a emocionante história do homem que venceu a Covid após 7 meses de internação. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República que tinha o objetivo de reverter a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato. Por maioria, a Corte então manteve a decisão do relator do caso, o ministro Edson Fachin, que beneficia o político petista. 8 ministros da Corte, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso votaram pela rejeição do recurso da PGR. E os outros 3, Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux, foram favoráveis à manutenção das condenações. Como o recurso acabou sendo rejeitado, as anulações das condenações serão mantidas e Lula permanecerá elegível. Com a decisão, ficam anuladas as condenações de Lula nos casos do triplex do Guarujá, com pena de 8 anos e 10 meses de prisão, e do sítio em Atibaia, na qual o ex-presidente recebeu pena de 17 anos de prisão. O recurso da PGR tentava reverter a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações relacionadas aos casos do triplex e do sítio. As condenações foram proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hart. O ministro Edson Fachin, relator do caso, decidiu em março que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência legal para julgar as acusações. Na próxima sessão da Corte, os ministros devem decidir se os processos serão remetidos para a Justiça Federal em Brasília ou em São Paulo para uma nova análise do caso. Além disso, os ministros irão apreciar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, cuja atuação ao condenar o ex-presidente foi considerada parcial pela 2ª turma do STF. Em nota, os advogados de Lula, Cristiano Zanin Martins e Valesca Martins, afirmaram se tratar de uma decisão da Suprema Corte que restabelece a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do nosso país. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que prorroga 122 contratos da saúde e educação no país. Vários outros projetos foram aprovados em uma produtiva sessão que começou cedo e terminou no meio da tarde. Entre as propostas que tiveram parecer positivo dos deputados e segue agora para o Senado, está a que aumenta apenas em crimes cibernéticos e em casos de maus-tratos. O projeto aprovado nesta quinta-feira no plenário da Câmara amplia a pena em crimes de furto e estelionato praticados com celulares, computadores ou dispositivos eletrônicos conectados ou não à internet. As fraudes virtuais poderão gerar punições de 4 a 8 anos em regime fechado, além de multa. O Brasil tem sido, nos últimos anos, proporcionalmente o campeão mundial de crimes cometidos por meio eletrônico. Apenas a China teve mais ataques eletrônicos ano passado do que o Brasil. E houve um crescimento absurdo no período de pandemia
E, infelizmente, a nossa legislação penal pune ao máximo de 1 ano de detenção. Portanto, todos que são punidos por crimes eletrônicos são punidos ou com doação de cesta básica ou com prestação de serviços comunitários. O problema é que nós não estamos mais falando daquele garoto hacker trancado na sala dele, deputado Renildo, fazendo operações de pequenas transferências. Nós estamos falando de verdadeiras quadrilhas organizadas no Brasil. O texto original é de autoria do Senado. Como na Câmara dos Deputados foi apresentado um substitutivo, a proposta volta a ser analisada pelos senadores. Os deputados também aprovaram medida provisória do governo federal que prorroga 122 contratos nas áreas da saúde e educação. Os servidores temporários foram contratados em janeiro de 2015 e agora poderão continuar o trabalho até maio do ano que vem ou novembro deste ano, a depender da pasta onde estão lotados. Os 65 contratos firmados no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar seguem válidos até 25 de novembro de 2021. Já os temporários ligados à pasta da Educação seguem o trabalho até 2 de maio de 2022. Os servidores ligados à saúde têm atuado na análise de processos de ressarcimento relacionados ao atendimento de pacientes no Sistema Único de Saúde. Já os trabalhadores vinculados à educação têm realizado ações na área de tecnologia no FNDE, INEP e CAPES. Havia um pedido do Partido dos Trabalhadores que determinaria a realização de concursos públicos assim que os contratos vencessem, mas a emenda foi rejeitada pela relatora. É imprescindível para a manutenção das atividades dos órgãos citados a prorrogação dos contratos, sendo incalculáveis os prejuízos mormente nas áreas da saúde e da educação, motivo pelo qual aprovamos no mérito a proposta e rejeitamos, pelos motivos acima expostos, a emenda apresentada. A Câmara também aprovou na sessão desta quinta-feira o projeto que dispensa policiais e bombeiros de terem que justificar multas de trânsito cometidas com viaturas durante o trabalho. Atualmente, os profissionais da Força de Segurança Pública precisam relatar aos superiores toda vez que infringem alguma regra de trânsito em função de perseguições, resgates ou outras atividades. Os deputados aprovaram ainda o projeto que prevê aumento de pena para abandono de incapaz, maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A proposta de autoria do deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, foi substituído pelo texto do doutor Frederico, do Patriota, que na apresentação da proposta mencionou a morte do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro. O momento atual da sociedade é um momento de sentimento de revolta social. E precisamos destacar a covardia com o menino Henri, nos colocando claramente a importância e o papel obrigatório do parlamento para coibir esses absurdos. Possivelmente, se as penas propostas aqui hoje, somadas à eficiência da segurança pública em coibir os maus tratos aos vulneráveis, já estivessem em prática, esse crime hediondo, duplamente qualificado, poderia ser evitado. Ficou previsto que o crime de abandono de incapaz terá pena agravada, de 3 anos de detenção, passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão. Também aumenta a pena em caso de negligência do menor na área de ensino, tratamento ou custódia. Lesão corporal de natureza grave será punida com reclusão de 3 a 7 anos. Caso haja morte, a pena será de 8 a 14 anos. As matérias aprovadas nesta quinta-feira seguem para análise do Senado Federal. Também estavam na pauta da Câmara, mas tiveram a votação adiada, a proposta que prevê a inclusão de aulas de educação básica e ensino superior na modalidade presencial como atividade essencial, além da proposta do Senado que reformula a Lei Aldir Blanc e prorroga os prazos para uso de recursos. A Fiocruz espera entregar amanhã 2.800.000 doses da vacina contra a Covid-19. Com isso, seriam liberadas nesta semana 5 milhões de doses no total. A Fundação Oswaldo Cruz entregou nesta quarta-feira 2.200.000 doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações. Mas a Fiocruz espera atingir o total de 5 milhões de doses ainda nesta semana. Essa seria a maior entrega em 7 dias, desde que a Fiocruz começou a produzir o imunizante
no Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos em fevereiro. Até a semana passada, a Fundação liberou um total de 5.800.000 doses. E com os números desta semana, a Fundação vai superar 10 milhões de doses produzidas e disponibilizadas por Biomanguinhos. Mais 4 milhões de doses da vacina foram importadas prontas da Índia e passaram pelo Instituto Tecnológico apenas para rotulagem em português. No mês de abril, o cronograma da Fiocruz prevê a entrega de 18 milhões de doses de vacinas. Na semana que vem, a estimativa é que devem ser entregues mais 4 milhões e 700 mil doses. A previsão é que as entregas cresçam em volume nos próximos meses e cheguem a 21 milhões em maio e 34 milhões em junho. A meta da Fundação é de produzir 100 milhões de doses a partir do ingrediente farmacêutico ativo importado. E no segundo semestre, a Fiocruz prevê produzir 110 milhões de doses com o IFA fabricado no Brasil. Agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 88 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 15 de abril, o Brasil aplicou 33.920.750 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. A biofarmacêutica Sinovac, responsável pelo desenvolvimento da vacina Coronavac, deu início ao processo de envio de um novo lote da matéria-prima necessária para a produção do imunizante no Instituto Butantan. A carga, que deve chegar nos próximos dias, com 3.000 litros de IFA, o insumo farmacêutico ativo, produzirá cerca de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Duas farmacêuticas americanas anunciaram hoje o avanço nos estudos de um antiviral em comprimido destinado para pacientes com coronavírus que não tenham sido hospitalizados. As empresas Merck e Ridgeback afirmaram que vão começar a recrutar voluntários da última fase de testes do antiviral. O medicamento se mostrou promissor no tratamento de casos ambulatoriais, já que os pacientes diagnosticados com Covid e que receberam remédio apresentaram menos chances de serem hospitalizados. A terceira fase de testes vai avaliar uma dose de 800 miligramas do comprimido 2 vezes ao dia. As duas empresas têm planos de solicitar o uso emergencial do antiviral no segundo semestre deste ano nos Estados Unidos. Uma carta aberta assinada por políticos e personalidades influentes pediu a suspensão temporária das patentes das vacinas contra a Covid-19. O texto cita os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, para que qualquer país possa produzir a vacina. Vencedores do Prêmio Nobel e chefes de Estado e de governo pediram em uma carta pública a suspensão temporária das patentes das vacinas contra a Covid-19 e convidaram o presidente americano a apoiar a iniciativa. Os 170 signatários da carta, entre eles o ex-presidente da França, François Hollande, e o ex-premier britânico Gordon Brown, consideram que a supressão da propriedade intelectual dos imunizantes é uma etapa vital e necessária para acabar com a pandemia. O texto, também assinado por vencedores do Nobel da Paz, Economia e Medicina, afirma que informações de que a administração de Joe Biden examina uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual da OMC dá esperança aos signatários. África do Sul e Índia haviam enviado à Organização Mundial do Comércio em 2 de outubro uma proposta para a suspensão das patentes, que foi apoiada por diversos países em desenvolvimento. Seguimos o ranking de imunização no mundo. Até agora, segundo o levantamento feito pela Universidade de Oxford, mais de 840 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas. Os Estados Unidos seguem na liderança e já ultrapassam a marca de 194 milhões e meio de doses. Em seguida, a China, que se aproxima dos 180 milhões. Na terceira posição, com mais de 114 milhões, aparece a Índia. O quarto colocado, o Reino Unido, alcança os 40 milhões e meio. Fechando o ranking dos 5 mais, o Brasil, que praticamente atinge o número de 34 milhões de doses. Desse montante, pouco mais de 25 milhões foram aplicadas como primeira dose. E veja a seguir, o governo divulga a previsão para o salário mínimo do ano que vem. E ainda, setor de serviços avança em fevereiro e supera pela primeira vez nível pré-pandemia.
Ministério da Economia divulgou hoje a previsão para o salário mínimo do ano que vem. O valor que está na proposta de lei de diretrizes orçamentárias é de R$ 1.147, R$ 47 a mais do que o atual. A expectativa apresentada é de um reajuste de 4,27%, que deverá apenas recompor o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai aumentar a gasolina em 2% e o diesel em 3,75%. Os reajustes começam a valer nesta sexta-feira nas refinarias da estatal, onde o litro do diesel passará a custar R$ 2,76 e o da gasolina R$ 2,64. A última mudança nos preços dos combustíveis foi no último sábado, quando a Petrobras havia anunciado uma redução de 8 centavos no preço do diesel e mantido o preço da gasolina em R$ 2,59. Os reajustes de preços da Petrobras acompanham as variações do valor dos combustíveis e do dólar no mercado internacional. Com isso, os aumentos ou reduções de valores ocorrem sem periodicidade definida, o que, segundo a estatal, permite competir de maneira mais eficiente e flexível. Desde o início do ano, os preços acumulam alta tanto para a gasolina, que encerrou 2020 vendida a R$ 1,84 nas refinarias da Petrobras, quanto para o diesel, que era negociado a cerca de R$ 2,00 por litro. Pela primeira vez, o setor de serviços cresceu acima do nível anterior à pandemia, mas em 12 meses, o setor ainda tem perda recorde. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 3,7% em fevereiro na comparação com janeiro. Segundo o IBGE, essa é a 9ª alta seguida e o setor superou pela primeira vez o nível em que se encontrava antes do início da pandemia de Covid-19. Em 9 meses seguidos de taxas positivas, o setor acumulou crescimento de 24%, se recuperando da perda de 18,6% registrada nos meses de março e maio de 2020. Mas em 12 meses, a queda é de 8,6%, a maior já registrada na série histórica da pesquisa, iniciada em dezembro de 2012. O avanço em fevereiro foi acompanhado nas 5 atividades pesquisadas, com destaque para o setor de transportes e correio, que superou em 2,8% o patamar de fevereiro do ano passado. Esse aumento está relacionado ao e-commerce. Com a pandemia, as empresas precisaram investir em delivery, e isso fez aumentar o trabalho com transporte de carga. E agora o mercado financeiro. O dólar abriu em queda nesta quinta-feira, mais uma vez influenciado pelo ambiente externo propício a risco. Mas investidores monitoraram a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 no cenário nacional, ainda em meio às discussões sobre o orçamento deste ano. A moeda norte-americana caiu 0,82% e encerrou o dia cotada a R$ 5,624 na venda. No dia 1º de abril, a lei do stalking entrou em vigor. Mas, afinal, no que consiste essa legislação e o que caracteriza esse crime? Vamos saber na reportagem. Stalking é uma palavra da língua inglesa que significa perseguição. Agora, uma pessoa que perseguir outra de qualquer forma, invadindo a liberdade e a privacidade, colocando em risco a integridade física ou psicológica, será responsabilizada criminalmente por isso, até mesmo se for pelas redes sociais. A lei do stalking entrou em vigor no dia 1º deste mês e em Dourados, 2 homens foram presos aqui no 1º Distrito Policial pela prática do crime. Esse delegado explica o que muda no cotidiano da Polícia Civil com a sanção da nova Lei 14.132. Essa lei nós entendemos que foi um avanço, porque houve a revogação da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Então essas condutas não são mais tidas como uma mera contravenção penal, e sim como a prática de um crime. Então toda pessoa que se sentir lesada pode procurar a delegacia de polícia. Nós faremos o registro de boletim de ocorrência e estaremos instaurando o respectivo procedimento para apuração do caso. Almussa Júnior diz que a lei não se aplica apenas ao ambiente doméstico, que qualquer pessoa pode ser responsabilizada e que o crime vem crescendo no ambiente virtual. Toda e qualquer pessoa que adote uma postura de perseguição reiterada, obsessiva contra qualquer pessoa,
estará sujeito a essas penalidades previstas no crime de stalking ou perseguição. Para o presidente da 4ª subseção da OAB de Dourados, a lei surge para criminalizar a prática de perseguição e pôr limite nas redes sociais contra os chamados haters. Hoje, com as redes sociais, é muito comum esse tipo de coisa. A gente também tem ouvido nos últimos dias a figura do hater. O hater é aquele provocador de redes sociais. É aquele que desacata nas redes sociais. E isso pode ser algo interpretado apenas como um mero incômodo, mas isso pode tomar dimensões. E com o advento da lei, esse que era tratado como um mero incômodo, inclusive sob a ótica de uma mera contravenção penal, passou a ser tratado agora pelo Código Penal, interpretado como crime. O representante da OAB diz que o crime tem ainda qualificadora, que pode aumentar o tempo da pena em até 50%. A pena sobe de 2 anos, a pena máxima de 2 anos para 3 anos, quando a vítima é criança, quando a vítima é idoso, quando o crime é praticado com o uso de arma de fogo ou quando o crime é praticado contra a mulher em detrimento do gênero. Para o Instituto Mulher, a nova lei traz mudanças importantes, principalmente no combate à violência contra a mulher. A gente sabendo que tem mais esta ferramenta, agora a gente sabendo que a gente pode punir um pouco mais esse agressor, para nós isso é muito, muito relevante. Edna Bonelli, presidente da entidade, diz que esse crime não está previsto no texto da Lei Maria da Penha, mas acredita que futuramente possa ser acrescentado. De uma certa forma, é uma grande vitória também para quem trabalha com a violência doméstica e com a Lei Maria da Penha, né? Há uma lacuna. Mas é tudo muito novo, né? A gente está com 10, 12 dias de aprovação de uma lei, da lei da perseguição, né? E isso já vem a preencher essa lacuna, já vem a preencher. E claro que talvez futuramente isso possa fazer parte da Lei Maria da Penha, por quê? Todas as alterações que vêm para beneficiar, para estruturar, para facilitar a implementação da Lei Maria da Penha têm sido feitas. E veja a seguir os números e atualizações da pandemia. E ainda, França ultrapassa o número de 100 mil mortes por coronavírus. Autoridades brasileiras alertaram hoje sobre a falta crítica de medicamentos para intubação nos hospitais públicos do estado de São Paulo e expressaram preocupação com o risco de colapso em meio à segunda onda da pandemia. Em meio a uma segunda onda mortal da pandemia de coronavírus no Brasil, a situação pode se agravar ainda mais. Autoridades alertaram nesta quinta-feira sobre a falta crítica de medicamentos para intubação em centros de saúde públicos do estado de São Paulo. Um relatório do Conselho de Secretários Municipais da Saúde do Estado revela que 68% dos centros da rede municipal não possuem neurobloqueadores necessários para relaxar a musculatura durante o processo de intubação e 61% não têm mais reservas de sedativos. O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchen, afirmou em entrevista ao G-News que estão sendo enviados ofícios há 40 dias para o Ministério da Saúde pedindo ajuda. O governador de São Paulo, João Dória, informou no Twitter que os ofícios foram ignorados. Até o momento, 86,4% dos leitos das unidades de cuidados intensivos estão ocupados, enquanto alguns hospitais anunciaram a redução de leitos devido à falta de insumos. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, estados muito afetados pela segunda onda da pandemia, também surgiram denúncias de falta de medicamentos para intubação. O Brasil registra há meses um aumento dos casos e mortes por Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, São Paulo, o estado mais populoso do país, apresenta uma média móvel de 15 mil casos e 773 mortes por dia. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se reinfectou com Covid-19. Na primeira vez, há quase um ano, ele não apresentou sintomas. Desta vez, disse que está com uma sensação de estado gripal. A assessoria do prefeito confirmou que ele vai ficar isolado, se cuidando em casa, porém online, atento à cidade. Paes está com 51 anos e ainda não foi vacinado contra a Covid-19. O Rio de Janeiro está vacinando a população por faixa etária e ainda não completou a imunização das pessoas com mais de 60 anos.
Na França, que é uma das nações europeias mais atingidas pela Covid-19, de ontem para hoje ultrapassou, na verdade, a marca das 100 mil mortes pela doença. O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, disse que o país ainda não atingiu o pico de hospitalizações, o que significa que ainda terá dias muito difíceis pela frente. Atualmente, cerca de 6 mil pacientes com Covid estão sendo tratados em unidades de terapia intensiva, obrigando o adiamento de cirurgias não urgentes. É a primeira vez desde abril do ano passado que essa taxa de ocupação de leitos na UTI foi atingida. A França voltou a decretar medidas de confinamento em todo o país no final de março. A população não pode sair depois das 19 horas ou se deslocar a qualquer momento a mais de 10 quilômetros de suas casas, exceto por motivos de trabalho ou médicos. Jardins de infância, escolas primárias e secundárias estão fechados até 26 de abril, assim como lojas não essenciais. Já a Índia segue registrando recordes de contágios. Apesar de ser um dos países que mais vacinam no mundo contra a Covid, mais de 200 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença em 24 horas. O número de casos diários mais que dobrou desde o início de abril. Mais de 14 milhões de casos foram registrados e 1.038 mortes foram contabilizadas no boletim divulgado nesta quinta-feira, que eleva a 175 mil o total de óbitos desde o início da pandemia. Na segunda-feira, a Índia se tornou o segundo país mais afetado pela Covid-19 em número de casos, superando o Brasil. Especialistas culpam as festas religiosas, comícios políticos e locais públicos lotados. Na quarta-feira, o governo adiou os exames escolares previstos para maio e junho para os estudantes com idades entre 15 e 18 anos. A nova onda de contágio de Covid-19 na Índia provocou restrições e confinamentos parciais em muitos estados e territórios gravemente afetados. O estado de Maharashtra, onde fica a capital econômica do país, Mumbai, decretou um confinamento aos finais de semana e um toque de recolher noturno. As infecções por coronavírus dispararam na Argentina, com 71% dos leitos ocupados na área metropolitana de Buenos Aires. Novas medidas restritivas foram anunciadas. O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou a prorrogação da proibição da circulação no período noturno, entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. Além disso, haverá restrição do horário comercial e fechamento de escolas na região metropolitana de Buenos Aires. As medidas entram em vigor a partir de sexta-feira. O comércio irá fechar às 7 horas da noite e os estudantes da capital voltarão a ter aulas virtuais por um período de 2 semanas. A Argentina alcançou um novo recorde com 27 mil casos diários. O país registra um total de 58.174 mortes por causa da Covid-19. Emas criadas em cativeiro foram liberadas na Patagônia chilena depois de um trabalho de recuperação da espécie ameaçada de extinção. O número de animais na região chegou a triplicar em 6 anos. 14 filhotes de ema, uma ave terrestre semelhante aos avestruzes, foram soltos para a vida selvagem no Parque Nacional da Patagônia chilena, a cerca de 1.900 quilômetros ao sul de Santiago. Em maio, outras 12 aves devem ser liberadas na mesma área. Em 2014, a população de emas na região não ultrapassava 20, mas graças ao programa de conservação foi identificada a presença agora de 68 adultos e 24 filhotes. A meta é atingir uma população adulta de 100 indivíduos. O programa permitiu um aumento sustentado da população de emas e também um aumento de mais de 30%, disse Christian Salcedo, diretor do Programa de Restauração Ecológica. A liberação das emas é uma etapa final de um processo reprodutivo que chega a durar 1 ano. A ema é uma espécie nativa da América do Sul, que mede entre 1,5 m e 1,80 m. Como seu primo, o avestruz é incapaz de voar, mas suas longas pernas podem correr em altíssima velocidade. Os animais são herbívoros, mas também comem insetos e lagartos. E veja a seguir os ensinamentos da live com o missionário Soares. E você vai conhecer a história do homem que venceu a Covid após 7 meses de internação. Em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez compromissos ambientais.
disse que vai combater o desmatamento ilegal até 2030 e que políticas abrangentes são necessárias para impedir as atividades ilegais. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai acabar com o desmatamento ilegal até 2030. A declaração foi dada em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro reconheceu que o desmatamento tem aumentado, mas disse que vai aperfeiçoar mecanismos de combate a este crime ambiental. Para isso, Jair Bolsonaro disse que precisa de recursos vultuosos e políticas públicas abrangentes. O presidente também considera que são necessárias alternativas econômicas que reduzam as atividades ilegais. Além de definir metas e compromissos ambientais, na carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil aponta iniciativas já realizadas para a preservação do meio ambiente, como regularização fundiária, zoneamento ecológico e projetos na área de biotecnologia. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E agora um exemplo de que a fé, a união e a força são armas fundamentais e de muita eficácia da derrota da Covid. Foi o que aconteceu com uma família lá no Paraná. Um advogado ficou internado 7 meses em um hospital, enquanto do lado de fora a esposa e as filhas davam a sustentação para a cura, sempre, segundo eles mesmos, com o amparo de Jesus. Bastante debilitado, mas com um sorriso no rosto. O Guilherme está cercado de cuidados. Ele acaba de deixar a UTI. Uma vitória de quem nunca desistiu da vida. Olha lá que linda! Foram 7 meses, um total de 209 dias, mais de 5.000 horas. Durante todo esse tempo, esse hospital de Curitiba virou a casa do Guilherme. O advogado de 36 anos foi protagonista de uma das histórias de recuperação mais longas e difíceis da Covid-19. Ah, Jesus! Eu fui considerado um dos casos mais graves do Paraná, onde a possibilidade era muito pequena de sobreviver, mas o apoio do hospital, da família através de videochamada, sabe? Foi o que me manteve. Cada dia parecia que abria-se um novo ciclo. Um ciclo novo de esperança, de vontade de viver, né? Mas vencer só foi possível graças ao apoio da família, dos amigos e principalmente da fé. A mulher que aparece cantando louvores na porta do hospital é a Jaqueline, esposa do Guilherme. Ele estava melhorado, de repente ele piorava de novo. E mais uma vez, aquela sensação, né? Ruim, mas sempre com fé, sempre orando, pedindo a Deus, né? Muitas orações. Isso que fortalecia. O Guilherme foi contaminado durante um almoço em família. E pelos primeiros sintomas não parecia nada tão grave. Algo que ele precisasse ficar tanto tempo em um leito de hospital. Mas era só o início da jornada mais difícil da vida dele. Por ser diabético e hipertenso, teve várias complicações, como embolia pulmonar e 4 paradas cardíacas. Tive mais ou menos 3 paradas cardíacas, mas uma foi bem longa, de aproximadamente 20 a 25 minutos. E ali os médicos não desistiram de mim, não desistiram da minha vida, me ajudaram, lutaram comigo, e eu, após esse período, voltei. Graças a Deus, estou aqui para dar esse testemunho. A recuperação foi lenta e cheia de altos e baixos. Depois dos 3 primeiros meses, o advogado chegou até a receber alta e foi para casa. Mas só ficou com a família 10 dias. O estado de saúde dele piorou e teve que voltar para o hospital. Para agravar a situação, o Guilherme não podia receber visitas por causa do risco de contaminação. Ele e a mulher têm 2 filhas e a comunicação era feita por videochamadas. Amo muito vocês. A gente ama muito, muito do tamanho do céu.
Mesmo assim, a família fez de tudo para que ele não se sentisse sozinho. Até o aniversário do Guilherme foi comemorado no hospital. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nas videochamadas também era assim, né? A gente falava, amor, você tá bem? Você tá ouvindo? E a gente tinha que estar sempre passando aquela fé, tá tudo certo, sempre sorrindo. E quando a gente desligava, era aquela dor no coração, aquele aperto. Toda vez que eu podia falar com elas e elas falavam que me amavam, era uma dose, um remédio de alívio, de vontade de viver, sabe? Finalmente, no dia 21 de fevereiro, o Guilherme pôde voltar para casa. Toda a família é evangélica e eles dizem que só conseguiram suportar todo esse tempo porque acreditam em milagres. Muitas vezes nessa caminhada, assim, eu senti nas orações e em todas as coisas que eu fazia, parecia assim que Deus sempre estava mostrando, assim, um momento que nem... Teve um momento que eu orei para Deus e falei assim, e tem uns versinhos da Bíblia, sabe? Tem vários assim, e eu peguei um versinho e falei para Deus assim, Senhor, promete que vai trazer meu marido de volta? E eu peguei um papelzinho e dentro das palavrinhas ali, num verso curto, estava escrito, trarei de volta. Por ser uma doença muito solitária, eu tive um grande amigo que foi Jesus Cristo do meu lado. Creio muito nisso e acredito que ele esteve comigo, os anjos dele esteve comigo todos os dias. Eu sentia muitas vezes um alento, um carinho de Deus na minha vida. Mesmo passando por uma dificuldade muito grande, mesmo assim eu sentia ele comigo. E essa luta pela vida pode ser retratada nessa imagem. No auge do sofrimento ainda no hospital, o Guilherme busca forças para cantar um louvor. Reinos e nações, e eu me encantava com a sua voz. Obrigado. Ai, que lindo! E agora uma pausa para reflexão na live com o missionário, que hoje traz o ensinamento de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 25. O próprio Jesus falando, por isso vos digo, 2 pontos, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E faz uma pergunta. A pessoa, quando fica muito preocupada, não, meu Deus, com essa pandemia, gente perdendo emprego, o vizinho já faliu, o comerciante falando com ele próprio, mas eu também vou falir, eu tenho que fazer alguma coisa, ele não vê. Qual é o segredo, missionário? É você, primeiro, procurar ter fé em Cristo, né? Já tem, missionário, ama Jesus, escuta a palavra, aprendo muito e sai para vencer. Aí você já está bem encaminhado. Aí pedir a Deus direção na palavra. Deus fala pela palavra. Para com esse negócio que tem um irmão que é profeta, tem uma irmã que é profetiza, está mandando você fazer as coisas. Olha, já vi muitos casos tristes com esse negócio aí. Alguns eram até demônio mesmo, falando através da pessoa e dominando. Então não faz isso não. A Bíblia diz que é o Senhor que nós temos que recorrer. Até os seus pensamentos você esqueça. Aquilo que Deus te falar ao seu coração, você entender, você pega. Aqui Jesus está falando que nós não podemos andar ou não devemos, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Tem pessoa que está desesperada, não vai melhorar em nada. Eu conheci um rapaz que estava quase chegando aos 40 anos e disse, rapaz, eu tenho que me enricar. Porque se o homem não se enricar até os 40, ele não vai ter nada na vida. E você sabe que essa pessoa fez até um furto depois, né? A preocupação dele é tanto enricar que ele se meteu a fazer o que não devia fazer. E carrega essa culpa para o resto da vida. Que eu saiba, ele não se arrependeu, não procurou a pessoa para se compor com a pessoa. Então, não quer compor com ninguém, então não faça nada errado. Ah, eu tenho vergonha. Pois é, o diabo primeiro faz você ficar sem vergonha para fazer a coisa errada. E depois faz você ter vergonha de contar. Não, eu vou lá contar porque eu vou pegar minha vergonha de volta. Aí Deus vai fazer a obra. Entrega ao Senhor Deus.
não vou poder ter uma roupa nova nunca. Não é a vida mais que o mantimento? E o corpo mais do que as aves, do que a vestimenta? Olha, é claro que é. O importante é a sua vida. Você desesperado, aflito, você pode ter um problema de coração ou de pulmão. Tá uma moda agora por causa da Covid, a pessoa tem negócio de pulmão e fica desesperado e aparece um trombo, que é um caroço. O trombo é um caroço, né? Que dá no sangue e quando você vê, está te levando embora. Mas vamos orar que o nosso Deus ouve orações, responde orações e há de nos abençoar em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.